Sobre as águas quentes do Pacífico Ocidental, as Filipinas se desdobram como um vasto arquipélago que rompe o horizonte. Existem milhares de ilhas cobertas por densas selvas e litorais recortados, onde a umidade encharca tudo e o calor não dá trégua. Nessas terras, as montanhas se perdem entre nuvens baixas e as selvas respiram com o peso de séculos inalterados. Isoladas do resto do continente por milhões de anos, essas ilhas nunca encontraram os grandes predadores de outras latitudes. Não há leões, tigres ou lobos aqui. Em vez disso, a sobrevivência foi deixada para criaturas que aperfeiçoaram a arte da espreita. Neste canto do mundo, o caçador reina nas sombras, com paciência e espera silenciosa. Em um ecossistema tão diverso, o verdadeiro desafio não é a presença de grandes predadores, mas os detalhes que espreitam em cada sombra. Um tronco rachado onde uma cobra se esconde, folhas secas que revelam uma pegada furtiva ou um salto mal calculado entre os galhos mais altos. Nas Filipinas, a sobrevivência não se baseia na velocidade ou na força, mas na capacidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança. Civetas deslizam pelas sombras. Pitons reticuladas são capazes de abater presas maiores que elas. Crocodilos filipinos ainda espreitam em rios remotos e lagartos que mergulham na água para escapar. Pássaros de cores incrivelmente vibrantes quebram a monotonia da folhagem, enquanto sapos coroados com chifres minúsculos e cobras venenosas transformam o solo úmido em terreno traiçoeiro. E lá no alto, a águia das Filipinas, uma das aves de rapina mais poderosas do planeta, observa com um olhar imóvel. Cada criatura aqui aprimorou seus instintos para sobreviver em um ambiente imprevisível, onde a ameaça pode estar escondida na aparente calma de uma folha ou no brilho de uma piscina sem nome. E como se não bastasse, as chuvas chegam sem aviso. A umidade transforma qualquer superfície em uma armadilha, e a competição por comida e território não oferece trégua. Neste arquipélago, não há trégua para quem confia em si mesmo. Bem-vindo às Filipinas. Um paraíso traiçoeiro onde o deslumbrante e o oculto batem em uníssono. Neste ecossistema, onde vigilância e furtividade são essenciais, algumas criaturas se tornam quase invisíveis, desaparecendo na escuridão sem deixar rastros. Entre eles, um caçador que se esconde além do que os olhos podem ver. Não pertence ao grupo dos grandes felinos africanos, nem compartilha as planícies abertas onde o sol projeta silhuetas distantes. Este predador vive no alto, entre galhos entrelaçados e raízes encharcadas, longe da vista humana. O leopardo nebuloso das Filipinas é um animal que foge dos espetáculos, mas seu corpo conta uma história diferente. Sua pelagem, coberta por marcas irregulares que não lembram rosetas ou listras, mas sim formas difusas que lembram bancos de neblina acima da folhagem, faz dela um fragmento vivo da floresta. Cada uma dessas marcas parece projetada para se dissolver na escuridão, e assim o faz. Sua anatomia revela uma vida dedicada à caça. Possui as proporções mais incomuns entre os felinos arborícolas. Pernas curtas e poderosas, garras excepcionalmente curvas e uma cauda tão longa quanto o próprio corpo, que serve como contrapeso em manobras impossíveis. Ele pode ficar pendurado de cabeça para baixo em um galho e descer de um tronco como um primata, uma habilidade quase única entre predadores de seu tamanho. Mas sua característica mais singular é a boca. Nenhum felino moderno possui presas superiores tão longas em proporção ao seu crânio. Essas peças lembram os antigos tigres dentes de sabre, capazes de perfurar as vértebras de um macaco com uma única mordida ou perfurar o pescoço de um veado. Caçador solitário e crepuscular, sua rotina carece de caminhos fixos. Ele escala, observa, espera. Sua alimentação é variada. Mamíferos arborícolas, aves, répteis e, quando surge a oportunidade, presas que excedem seu tamanho.
É um dos poucos felinos capazes de matar um animal maior sem precisar persegui-lo. Entre os galhos grossos que margeiam um pântano, um pássaro adulto permanece imóvel há horas. O ar permanece denso, parado, como se tudo ao redor estivesse prendendo a respiração. Abaixo, na superfície turva, um jovem crocodilo se aproxima da costa. Cada movimento cria um rastro lento entre as folhas flutuantes. O felino espera, não há pressa. Neste ambiente, a sobrevivência pertence a quem domina o timing. Quando isso acontece, não há explosão de violência nem barulho. Apenas uma decisão precisa. O crocodilo mal consegue se livrar. A presa cede e o arbusto a reivindica. Sem festa, sem barulho. Uma morte silenciosa. Uma cena que a floresta repete longe de qualquer vista. Aqui, a brutalidade não é anunciada. Ela é executada. Enquanto isso, nas montanhas de Mindoro, os primeiros raios do dia começam a surgir através da neblina. O amanhecer cai nas encostas enevoadas e nas clareiras que mal aparecem entre a densa vegetação, uma criatura se move com uma cautela ancestral. É um tamaral, um dos últimos que ainda persistem na natureza. Ao contrário de outros bovídeos, este animal não busca a proteção do rebanho. Sua vida é vivida em completa solidão e sua razão de ser não é caprichosa. Em um arquipélago em transformação, onde o terreno e as ameaças humanas fragmentaram os corredores naturais, aqueles que aprenderam a se mover desacompanhados e a evitar caminhos familiares foram os que conseguiram sobreviver. Seu corpo, mais compacto que o de seus parentes continentais, permite que ele transite por áreas íngremes, onde nenhum outro ousa atravessar. Evite pastagens abertas. Em vez disso, procure cantos escondidos, ravinas úmidas e lamaçais profundos que confundem os predadores. Embora isso possa parecer uma desvantagem, na verdade é um recurso muito eficaz. Na natureza, caminhos fáceis costumam ser repletos de perigos. A presença discreta e marginal do tamaral é um lembrete de que a única chance de sobrevivência pode estar nas bordas mais acidentadas. Depois de se mover furtivamente pela vegetação rasteira densa, o tamaral para em frente a uma clareira onde brotam gramíneas frescas e resistentes. Sua mandíbula poderosa começa a rasgar as folhas molhadas, enquanto seus olhos permanecem atentos a qualquer movimento. Alimentar-se é um ato comedido, porque cada passo fora da segurança do abrigo pode ser fatal. No entanto, é lá, nesses cantos remotos, que encontram os recursos que lhes permitem sobreviver. E, no entanto, essa estratégia não garante a sobrevivência. Devido a mudanças em seu habitat, restam menos de 200 exemplares desse bovídeo único. Cada dia que passa é mais um ato em sua luta constante para evitar a extinção, um esforço incessante para continuar existindo diante de um destino cada vez mais incerto. Ele não busca companhia ou refúgio na matilha. Sua solidão é uma estratégia, não um isolamento imposto. A existência do tamaral é um equilíbrio delicado entre o risco constante e a necessidade de seguir em frente, dia após dia. Enquanto nas alturas de Mindoro a prudência garante a sobrevivência, nas selvas baixas das Filipinas o princípio não é diferente. A vida encontra seu caminho através do oculto, e aqueles que dominam esse ambiente não precisam de velocidade ou números, mas sim de paciência e domínio absoluto do terreno. O calor na selva das terras baixas das Filipinas não diminui com o cair da noite. A umidade paira, suspensa no ar, abafando cada som, cada movimento. Neste ambiente saturado de vida e decomposição, existem criaturas que não precisam de luz para reinar. Entre as raízes inundadas e ravinas escuras, uma piton reticulada patrulha seu território. Suas escamas, de padrão irregular e mutável, refletem as nuances do ambiente, ocres, verdes, sombras em movimento. Ele se move sem urgência, certo de que a selva lhe pertence. Este predador não depende da velocidade. Herdou de milênios de adaptação a capacidade de medir as vibrações do solo e o cheiro do vento. Ao contrário dos caçadores de passos rápidos, a piton é mestre em caçar com caules longos, espaços estreitos e armadilhas de plantas. E é nessas margens discretas que ele espera. Um macaco, confiante na segurança da vegetação rasteira, desce em uma poça. Ele para. Fareja o ar denso. Não sente nenhuma ameaça.
A poucos metros de distância, uma cobra imóvel parece fazer parte do chão encharcado, uma raiz escura em meio à lama e às folhas molhadas. Durante minutos nada acontece, até que a Piton, num único impulso, tensiona o corpo. A emboscada é imediata, brutal e silenciosa. Nas Filipinas, essa mesma paciência letal transformou a espécie em uma ameaça inesperada para comunidades próximas. Em plantações, galinheiros e vilas marginais, grandes espécimes espreitam na escuridão, deixando vítimas em seu rastro, cujo destino só é revelado quando a selva já cumpriu seu tempo de vida. Poucos predadores permanecem tão fiéis à sua natureza ancestral. Aqui, onde a selva dita as regras, a Piton reticulada é uma força inevitável. Silenciosa e paciente, capaz de esperar horas, dias ou até semanas por um único momento. Um momento em que a vida e a morte estão em equilíbrio brutal. Assim, o domínio da Piton é sustentado nas sombras, mostrando que nas Filipinas a natureza nunca desiste, sempre encontrando maneiras de se adaptar e persistir. Este arquipélago fragmentado no meio do Oceano Pacífico, com mais de 7.000 ilhas espalhadas por 1 milhão de quilômetros quadrados de terra e mar, é o cenário onde essas forças invisíveis moldam selvas, manguezais e montanhas, criando um refúgio para uma fauna única, resultado de milênios de isolamento geográfico. Nesta área, as temperaturas permanecem quase constantes, com umidade que envolve o ambiente, variando entre quentes 27 e 30 graus durante o dia e um leve frescor à noite. A selva densa é um sistema complexo onde cada árvore, cipó e solo estão vivos, conectados em um frágil equilíbrio. No entanto, uma coisa se destaca ao observar essa vasta biodiversidade. Não há grandes felinos, nem lobos, nem mesmo grandes predadores terrestres que dominem a cadeia alimentar em outros ecossistemas. A ausência desses caçadores é uma consequência direta da formação geológica e da história evolutiva do arquipélago. Durante milhões de anos, as ilhas das Filipinas ficaram isoladas pelo mar, uma barreira natural que impedia a chegada de grandes espécies capazes de dominar as florestas, enquanto em outros continentes felinos e canídeos evoluíram como grandes predadores. Aqui, o ecossistema tomou uma direção diferente. Sem grandes caçadores terrestres, a pressão sobre as espécies era diferente, e isso se reflete nas adaptações observadas. Os animais filipinos aprenderam a sobreviver sem o medo constante de um predador maior. Muitos se tornaram mais ousados e ativos acima do solo. Outros desenvolveram métodos de defesa distintos, desde camuflagem impecável até hábitos noturnos para evitar competidores. A presença dominante de grandes aves de rapina, como a águia filipina, reconfigurou a pirâmide trófica. Essas aves de rapina, que caçam no dossel e no solo, ocupam um nicho de predadores de topo com uma ferocidade e especialização que nenhuma outra ave de rapina alcança em florestas tropicais fechadas. Nesta selva, a ameaça vem do céu, não da terra. Essa falta de grandes carnívoros terrestres permite que espécies como o tamaral prosperem com menos pressão direta. Também beneficiou primatas como macacos e gálagos, que se movem com confiança entre os galhos, confiando na vegetação e na vigilância aérea para não serem surpreendidos. A evolução se revela aqui como um equilíbrio delicado profundamente ligado à geografia. O isolamento marítimo, o clima constante e a estrutura fragmentada do arquipélago forjaram um ecossistema onde tamanho e ferocidade não são os únicos fatores de sobrevivência. Adaptação, especialização e simbiose dominam o cenário. Assim, o arquipélago filipino oferece um cenário onde a vida não apenas sobrevive, mas se reinventa, desafiando os padrões comuns de outros continentes, lembrando-nos que, na natureza, as regras podem ser diferentes, mas o equilíbrio persiste. As florestas tropicais de Mindanao respiram umidade constante. Ao nível do solo, o ar é denso e quente, roçando as bordas das árvores com uma névoa tênue que parece flutuar sem rumo. A luz penetra com dificuldade pela copa, lançando raios dispersos que tremem entre as folhas. Bem acima, onde os galhos se quebram em labirintos sinuosos, uma figura espera imóvel. A ave permanece pousada em um galho nu a mais de 30 metros do solo. Sua silhueta robusta, quase desproporcional para um caçador aéreo, rompe os contornos da folhagem como uma sombra ancestral.
É a águia das Filipinas, uma predadora de outro tempo, isolada em um arquipélago que lhe negava concorrentes de sua estatura. Seus olhos profundos e de aço não exploram o horizonte, mas sim o interior da floresta. Observe de cima os movimentos imperceptíveis dos macacos de cauda longa em busca de frutas perto de um riacho. A brisa levanta sua pluma de penas, coroa áspera que não adorna. Ela funciona como uma viseira natural, filtrando a luz oblíqua que atravessa as copas das árvores e permitindo-lhe distinguir formas em meio ao movimento verde. O pássaro não desce em alta velocidade. Em seu mundo, a paciência vale mais que o ímpeto. Ele se ajusta, calculando distâncias e possíveis rotas de fuga. Nenhum predador terrestre conseguiria atingir essas alturas, mas a selva não perdoa erros, e esta ave de rapina vem aperfeiçoando seu método há gerações. Sua força reside no controle absoluto do ambiente. Suas garras são mais poderosas em proporção ao tamanho do corpo do que as de qualquer outra ave viva. Pode fraturar ossos no primeiro contato. Sabe que o golpe deve ser preciso. A selva densa não permite segundas chances, e a folhagem espessa pode absorver presas feridas em segundos. Quando finalmente decola, não há nenhum grasnido, nenhum bater de asas. É uma descida controlada, como um fragmento de sombra se desprendendo da copa e caindo. Num instante, a selva para de soar. Os macacos pressentem a ameaça, mas é tarde demais. Uma jovem fêmea, distraída pela água, sente um impacto repentino que lhe quebra a clavícula antes que seu grito consiga penetrar os galhos. A águia filipina não fica parada no chão. Com um breve esforço, ela voa de volta, carregando sua presa. O peso não a intimida nem um pouco. Nas selvas de Mindoro e Mindanao, esta ave abate pequenos veados e filhotes de javalis. Poucas aves de rapina, em qualquer lugar do mundo, aperfeiçoaram a caça em ambientes fechados como esta. É uma caçadora de sombras, adaptada para se mover silenciosamente entre árvores de casca úmida e trepadeiras penduradas. Sua rotina diária não depende de abundância, baseia-se na vigilância. Ela consegue passar horas parada em uma única árvore, estudando rotas, medindo padrões. Quando a noite cai, ele retorna ao ninho construído nas forquilhas mais altas, onde um único filhote ocupa o centro de suas atenções por semanas. Somente ela e seu parceiro ocupam aquele território. Ninguém mais consegue sobreviver dentro daqueles limites. Ao contrário de outras aves de rapina tropicais, esta águia raramente sai da copa das árvores. O céu aberto não é sua área de atuação. O mundo deles é a camada superior da selva úmida, onde sua plumagem facial atua como um escudo óptico, protegendo seus olhos de flashes fugazes, permitindo que eles vejam o que permanece oculto para os outros. Apesar de sua maestria, sua maior ameaça nunca voou. Machados e incêndios devoram lentamente a floresta que a sustenta. Portanto, embora sua habilidade supere a de qualquer outro caçador de ilhas, a águia filipina enfrenta um território cada vez menor. Um predador absoluto numa terra que lhe nega cada vez mais espaço. A noite envolve as encostas do Monte Maquilim, perto de Laguna, com um silêncio úmido que só é quebrado pelo farfalhar das folhas. Sob essa densa cobertura, uma figura desliza com um andar quase felino. É a civeta palmeira das Filipinas, um predador noturno que desafia todas as expectativas em solo insular. Seu corpo robusto, coberto de pelos ásperos e marcado por uma máscara facial branca sobre um rosto escuro, rompe as sombras e o musgo com uma elegância silenciosa. Seus olhos grandes e brilhantes, adaptados à escuridão, refletem uma inteligência ancestral que poucas aves de rapina ou mamíferos de seu tamanho podem igualar. A civeta pode deitar-se no chão ou subir furtivamente até 10 metros entre galhos, graças às suas garras afiadas que lhe conferem uma flexibilidade de movimento única. Ele se move com um propósito duplo: caçar e dispersar sementes por meio de seus excrementos, uma função vital para a regeneração das plantas. Abundante em florestas primárias e secundárias, também se aventura em pomares de manga, jardins suburbanos perto de Manila e dentro dos limites de comunidades rurais. Sua dieta é diversificada. Frutas suculentas como goiaba, durião ou café selvagem, além de insetos, sapos, pequenos roedores, pássaros e ovos. No entanto, ele desempenha um papel crucial quando você consome cerejas de café.
Ao serem digeridas, parte do seu conteúdo fermenta dentro delas, e dias depois, as sementes são expelidas junto com seus excrementos, prontas para germinar no solo. Esse trânsito quase imperceptível ajuda a manter o equilíbrio das plantas nos matagais por onde passa. Solitário e territorial, sua atividade aumenta durante as noites escuras. Ele só evita se movimentar durante as luas cheias, quando sabe que predadores aéreos estão patrulhando por cima. Esta noite, a floresta respira umidade. Folhas encharcadas cobrem o chão e o ar permanece parado e denso. Nas sombras, uma civeta avança cautelosamente. Seus movimentos são medidos quase imperceptíveis. Ele para ao lado de um tronco de árvore caído e levanta a cabeça. Seu olhar desliza entre os galhos, atento ao menor tremor. Uma pequena lagartixa mal se move sobre um pedaço de casca. A civeta permanece imóvel. Espere. Nada nela parece apressado. Então ele dá um passo. Suas patas roçam nas folhas secas que cedem com um sussurro abafado. Um estalo de musgo se soltando sinaliza seu avanço. A distância encurta, mas não há pressa. A civeta sabe que na lentidão reside a certeza. Com um salto contido, ele desliza até a base do tronco. Seus bigodes vibram, seu olhar se fixa. E só então, numa fração de segundo, ele pega o réptil com a boca, sem fúria, sem choque, apenas eficiência. Por um momento, ela permanece imóvel, como se confirmasse que nada mais mudou ao seu redor. Então, ele sobe lentamente pelo tronco para na metade do caminho e vira a cabeça. A máscara facial se destaca nitidamente na penumbra. Os olhos escuros e profundos examinam o entorno, com a calma de quem conhece cada canto. Ele pertence a este lugar, e cada passo que ele dá responde ao ritmo exato da selva. Na natureza selvagem das Filipinas, cada criatura ocupa seu próprio território e rotina. Quando um recua, outro toma seu lugar. E nas horas mais escuras da noite, entre raízes úmidas e troncos ocos, um dos habitantes mais antigos e discretos do arquipélago ganha vida. O pangolim filipino, um dos animais mais singulares deste arquipélago, move-se lentamente sobre 4 patas. Sua silhueta, coberta por escamas endurecidas, lembra uma sucessão de placas antigas, projetadas para resistir a dentes e garras. Mas o que imediatamente chama a atenção é sua face cônica, coroada por um focinho alongado, úmido e sensível. Não é apenas um nariz, é uma ferramenta de sobrevivência. Esse órgão especializado, aprimorado por gerações de adaptação, permite detectar colônias de formigas e cupins até mesmo a vários metros de distância, escondidas sob troncos podres ou entre raízes. Cada inalação carrega minúsculas partículas que, ao atingirem o seu sistema olfativo, ativam conexões diretas com o seu cérebro. Essa rápida interpretação de odores permite que você reaja com precisão à menor concentração de feromônios ou à umidade de um formigueiro recém-aberto. Não se trata apenas de rastrear comida. Seus olfatos também captam sinais químicos de outros indivíduos, predadores ou mudanças no ambiente. Em um ecossistema onde os sentidos precisam antecipar a visão, o olfato faz a diferença entre encontrar sustento ou cair em uma armadilha. Mas essa anatomia tem seus limites. Sem mãos hábeis ou membros capazes de uma limpeza delicada, o pangolim precisa recorrer a outros métodos. Quando seu focinho fica cheio de sujeira, secreções ou detritos pegajosos, ele os sacode vigorosamente ou os esfrega em troncos úmidos, soltando a sujeira acumulada. Ele usa a língua, uma estrutura pegajosa e flexível com mais de 20 centímetros de comprimento, capaz de coletar insetos e remover impurezas que possam atrapalhar seu olfato. Esse comportamento, embora discreto, é crucial para sua rotina. Qualquer obstrução pode significar a perda de uma oportunidade de alimentação ou a incapacidade de avisar a tempo a presença de um predador. À medida que a noite avança, o pangolim de Palawan mantém seu ritmo tranquilo. Cada área da floresta emite um cheiro distinto, e seu focinho examina, distingue e classifica essas mensagens invisíveis. Em um mundo sem grandes felinos ou lobos, onde as ameaças vêm de caçadores ilegais e répteis, este mamífero aperfeiçoou sua capacidade de se mover sem ser visto e ouvido. A natureza selvagem de Palawan é seu refúgio e seu olfato, sua arma mais precisa.
Aqui na imensidão verde das Filipinas, o equilíbrio depende de criaturas que, como ele, aprenderam a ler a floresta através do ar, do cheiro e do silêncio. À medida que o calor úmido de Palawan começa a diminuir com o cair da noite, outra figura se prepara para vagar por seu território. Do topo das árvores, uma silhueta pesada e desgrenhada desliza entre os galhos como uma sombra que compreende cada fenda da copa. Seu andar lento e a espessura de sua pelagem evocam formas antigas, como se emergisse de uma floresta congelada no tempo. Este é o Binturong, um habitante discreto do matagal que raramente desce ao chão e cuja presença, embora elusiva, é vital para este ecossistema. Seu corpo robusto, coberto por pelos grossos e escuros, se mistura às sombras da selva. Sua sobrevivência não depende de força ou velocidade, mas sim de um profundo conhecimento do território. Um instinto que lê cada sussurro do vento e cada mudança sutil no ambiente. Essa capacidade de se adaptar e antecipar o que está por vir é o que lhe permitiu sobreviver em uma floresta onde muitas outras desapareceram há milênios. O Binturong fez da noite sua aliada. Enquanto os outros dormem ou se abrigam, ele percorre os caminhos invisíveis das copas das árvores, usando sua cauda preensil como uma âncora que lhe permite se pendurar e alcançar frutas penduradas na escuridão. Sua dieta é ampla e oportunista. Frutas maduras, pequenos vertebrados, ovos abandonados, qualquer coisa pode ser comida se surgir a oportunidade. Mas sua verdadeira ferramenta está no olfato. Ele tem um nariz largo e úmido, capaz de rastrear aromas no ar quente e denso. Suas narinas largas e sempre abertas permitem que ele capte as menores partículas, aquelas que anunciam a presença de frutas maduras a centenas de metros de distância ou de presas incautas aos pés de uma árvore. Essa estrutura nasal também facilita a entrada de mais ar durante corridas ou escaladas rápidas, uma vantagem vital quando a selva exige reação imediata. No entanto, faltam-lhe mecanismos para limpar facilmente as vias aéreas. Quando a umidade ambiente satura suas passagens nasais, ele balança a cabeça vigorosamente, expelindo o excesso de umidade e as partículas acumuladas. Uma manobra grosseira, mas eficaz, parte essencial de seu comportamento instintivo. Todas as noites ele enfrenta desafios invisíveis. O desmatamento fragmentou seu habitat e novas clareiras o forçam a descer mais do que gostaria. Armadilhas o aguardam lá e às vezes o olhar hostil dos humanos. Mas o Binturong aprendeu a se mover com cuidado. Ele voa alto, evita árvores velhas marcadas por caçadores e marca seu território com uma secreção espessa que alerta os intrusos. Nessas noites pesadas, quando o silêncio pesa e o ar está carregado de fragrâncias familiares, seu olfato se torna mais aguçado. É então que ele detecta um aroma distinto. Não é fruta, nem carniça. É um ninho escondido entre os galhos, com ovos batendo sob o calor de uma mãe ausente. Aproxima-se com cuidado, testando a firmeza de cada galho. Ao alcançá-lo, inclina o corpo sobre a copa e enterra o focinho entre as folhas. O momento é breve e discreto. Após garantir o saque, ele desce alguns metros e desaparece, envolto mais uma vez na escuridão. É assim que ele sobrevive. Não por exibicionismo, mas por habilidade. É o mais bem adaptado porque não se impõe. Ele se dissolve em seu ambiente. Em uma ilha sem grandes felinos ou matilhas de lobos, astúcia e furtividade são a ordem do dia. E poucos jogaram este jogo com tanta maestria quanto ele. Mas nem todos os animais nas Filipinas parecem estranhos, com cores opacas. Outros são lindos, diferentes de tudo o que se vê em outros continentes. E nesta terra de selvas densas, manguezais emaranhados e chuvas sem fim, a beleza assume formas que a lógica não pode esperar. Nas margens de rios de fluxo lento, onde as raízes das árvores afundam na água turva e os galhos formam telhados verdes, um réptil desliza entre as sombras. O dragão d'água filipino ostenta uma pele manchada em tons de verde jade, azul petróleo e manchas esmeralda que se misturam com a vegetação rasteira. Quando a luz filtra através de colunas dispersas, seu corpo parece se incendiar por um instante. Não é uma cor aleatória. Nas profundezas da floresta tropical, onde tudo se mistura na escuridão e na umidade, esses tons funcionam como uma linguagem secreta.
Entre suas espécies, os machos mais brilhantes são também os mais fortes, e essa intensidade cromática se torna um aviso de saúde, de vigor, de dominância. Durante a estação seca, quando os níveis dos rios caem e as poças ficam reduzidas a espelhos fragmentados entre as pedras, o dragão aquático filipino percorre as margens em busca de insetos e pequenos crustáceos. Mas essa busca constante também o mantém alerta a potenciais ameaças. Quando se sente ameaçado, evita o confronto direto e prefere uma fuga segura. Suas patas traseiras longas e musculosas permitem que ele salte rapidamente na água, onde desaparece sob a superfície em segundos, nadando habilmente e prendendo a respiração por minutos, até que o perigo passe. Nem sempre são predadores maiores à espreita. Aves de rapina de médio porte, mangustos e pitons representam ameaças constantes a animais menores e um simples descuido pode fazer com que se tornem presas. Mais acima, entre os galhos altos, onde as folhas largas formam túneis de sombra e umidade, vive uma das menores e mais estranhas aves dessas ilhas, o martim pescador pigmeu das Filipinas. Pouco maior que um punho fechado, este pequeno martim pescador desafia a lógica visual do ambiente. Suas penas combinam tons vibrantes de laranja e violeta, além de um brilho metálico que parece impossível de esconder. Porém, no claro escuro da selva, essas cores vibrantes se misturam aos flashes de luz que filtram pelas folhas em movimento, confundindo suas silhuetas com reflexos e brilhos. Assim como o dragão, sua coloração faz parte de um código. Durante a época de acasalamento, o macho exibe sua plumagem com voos curtos e flashes repentinos, competindo pela atenção das fêmeas. Mas nem tudo é espetáculo. Este pequeno pássaro caça silenciosamente, empoleirado em galhos baixos perto de riachos e poças, atacando insetos, pequenos répteis e girinos. Sua técnica é paciente e precisa. Um único golpe certeiro com o bico é suficiente para capturar a presa. No entanto, seu pequeno tamanho o torna um alvo para cobras de árvore e pássaros maiores, por isso ele deve ficar atento tanto à água quanto à folhagem acima dele. Ambas as criaturas, distintas em forma e escala, compartilham um legado comum: adaptar-se a um ambiente onde a luz filtra com relutância, o calor esmaga e a chuva cai sem aviso. Nesse cenário, a cor se torna ferramenta, linguagem e defesa. Não é apenas um ornamento, é uma estratégia viva, tecida em escamas e penas que lhes permitiu sobreviver em um canto do mundo onde tudo é movimento, furtividade e ameaça. No coração do arquipélago filipino, cidades como Davao se estendem à sombra de montanhas e selvas aparentemente eternas. Aqui, a natureza não está longe, mas tão perto que se infiltra na rotina diária. Em meio à natureza tropical e aos bairros, animais como a civeta filipina vagam furtivamente pelos jardins e mercados ao anoitecer, representando nada mais que um leve murmúrio da vida selvagem que acompanha os humanos. Sua presença é sutil, quase uma companheira natural, parte da própria estrutura do lugar. Não muito longe dali, pequenos, mas determinados mangustos filipinos patrulham entre as plantações e árvores, caçando insetos e pequenas presas. Esses animais, adaptados para coexistir sem conflitos, refletem a história de um ecossistema que aprendeu a compartilhar espaço sem derramar sangue humano. Em aldeias do interior, basta que os cães ladrem insistentemente em direção a um conjunto de arbustos, ou que os pássaros levantem voo silenciosamente, para que os moradores percebam a presença de algo mais. São sinais que não requerem palavras. Mas nem tudo nessa relação é tranquilidade. Nos recantos mais densos da selva, a piton reticulada avança com a paciência silenciosa de um predador que domina seu território. Seus ataques, embora esporádicos, são um alerta constante para as comunidades rurais. A cada ano, alguns casos trágicos lembram aos moradores que, embora não haja grandes animais vagando pela região, as Filipinas ainda têm sua parcela de caçadores implacáveis. Ao mesmo tempo, os javalis comuns nas encostas podem se tornar agressivos, principalmente quando se sentem encurralados ou ameaçados, gerando outro tipo de conflito. Nesta paisagem de contrastes, a vida humana e animal se entrelaçam de maneiras profundas e complexas.
Não há distância, nem muros intransponíveis, apenas um equilíbrio frágil, sustentado pela adaptação, astúcia e capacidade de ler o ambiente, onde a natureza está sempre presente na vida filipina. Nas noites densas das selvas filipinas, quando o calor parece se dissolver sob a forte umidade e o vento mal toca as copas altas das árvores, surgem criaturas que desafiam a lógica. Animais que não correm, não lutam, não se escondem. Eles simplesmente desaparecem. Entre eles, o colugo, das Filipinas, fez da gravidade sua aliada e do vazio seu refúgio natural. À primeira vista, sua aparência é desconcertante. Um corpo alongado, coberto por pelos acinzentados e manchados, com olhos grandes adaptados às sombras. Mas a característica mais marcante é a membrana cutânea que se estende do pescoço até os membros e das patas traseiras até a ponta da cauda. Uma camada viva que, quando desdobrada, permite que ela deslize por distâncias de até 60 metros entre as árvores sem nunca tocar o chão. Ao contrário de outros mamíferos do seu tamanho que dependem de velocidade ou camuflagem, este animal escolheu outro recurso: altura e ar. A evolução, após milhões de anos de pressão seletiva em um ambiente fechado e úmido, saturado de predadores, deu-lhe a capacidade de pairar acima do perigo, e não é pouca coisa. Nessas alturas, onde os galhos se entrelaçam para formar pontes naturais e as sombras se movem ao ritmo da brisa, poder sair de um galho e saltar para o vazio, sabendo que você pode controlar sua descida, é equivalente a ter uma rota de fuga quase infalível. O colugo filipino ainda não voa, mas plana de forma impecável. Ele abre as pernas, estendendo a membrana como uma pipa biológica. Controla a direção tensionando suavemente os músculos dos membros e transferindo o peso com movimentos corporais mínimos. Ele faz isso sem nenhuma surpresa, sem nenhum esforço visível, como se a própria gravidade conspirasse a seu favor. Sua dieta é discreta e constante. Alimenta-se de folhas em crescimento, brotos em desenvolvimento, flores e, ocasionalmente, seiva. Ele prefere altitudes mais elevadas, onde a competição é menor e predadores terrestres não conseguem alcançá-lo. Lá, nessas alturas, sua vida se desenrola em um cenário de umidade e sombra. A maior parte de sua atividade ocorre à noite, quando as árvores estão envoltas em névoa e os sons da selva se tornam mais densos. Neste mesmo ambiente, coberto pela escuridão e pelo silêncio, ocorre outro dos momentos essenciais do seu ciclo. Durante a época de acasalamento, o colugo filipino adota um comportamento mais reservado. Machos e fêmeas se localizam por meio de vocalizações suaves e marcas de cheiro em galhos altos. Os encontros são breves, discretos, quase invisíveis para quem não sabe para onde olhar. Pouco depois, a fêmea dá à luz um único filhote que permanece preso à sua barriga durante os primeiros meses, envolto na mesma membrana que lhe permite planar. A mesma escuridão que protege os recém-nascidos também esconde perigos. Todas as noites, uma cena silenciosa se repete. Em um galho largo, um colugo filipino mordisca as folhas de uma árvore jovem. Vários metros abaixo, movendo-se com lentidão comedida, uma piton reticulada acende entre as videiras. A cobra conhece esse terreno. Seu sentido de calor percebe a leve vibração da presa. Mas o colugo nunca baixa a guarda. Seus instintos foram aguçados por gerações. Quando a cobra se aproxima e a ameaça é iminente, o animal não foge. Ele não desce. Ele simplesmente avança. Num instante, seu corpo se desprende do galho, abrindo a membrana como um paraquedas natural. A piton permanece suspensa entre as videiras, imóvel, enquanto o colugo filipino pousa precisamente em outro galho, a dezenas de metros de distância. Neste ambiente onde predadores espreitam em cada esquina e a selva não oferece segundas chances, a sobrevivência não pertence aos mais fortes ou aos mais rápidos. Ela pertence somente àqueles que sabem usar a natureza a seu favor, mesmo desafiando suas próprias leis. O colugo filipino prova que a evolução não recompensa a força, mas sim a capacidade de se mover entre galhos, sem nunca tocar o chão. Como tantas outras criaturas nessas ilhas, sua sobrevivência depende de se tornarem invisíveis aos caçadores, e entre aqueles que aperfeiçoaram essa arte de desaparecer, uma criatura minúscula, quase invisível, se destaca.
Nas densas florestas tropicais de Mindanao, sob a sombra constante de árvores centenárias e em meio ao chão coberto de folhas caídas, vive um pequeno guardião de segredos e raridades, o sapo-chifre de Mindanao. Seu corpo compacto e atarracado parece quase uma extensão da serapilheira, mas o que mais chama a atenção são seus chifres característicos acima dos olhos, saliências ósseas cobertas de pele que não são simplesmente um ornamento, mas uma evolução específica para se camuflar melhor. Esses chifres quebram a silhueta do anfíbio, simulando pequenos galhos ou espinhos, confundindo o predador e tornando sua presença quase invisível entre os galhos e folhas secas. O sapo de chifres de Mindanao é um mestre da furtividade. Ele costuma emergir após a chuva, quando o solo fica lamacento e surgem poças temporárias ideais para a reprodução. Alimenta-se de insetos, aranhas e pequenos invertebrados. Seus movimentos são lentos e calculados, permanecendo imóvel e paciente até que sua presa se aproxime o suficiente para ser capturada. Ao contrário de muitos sapos que saltam rapidamente para pegar seu alimento, esta espécie prefere usar a surpresa e a paciência, comportamentos adaptados a um ambiente onde o silêncio pode ser a diferença entre a vida e a morte. Essa mesma paciência se reflete no namoro, onde cada gesto e som tem um propósito medido e calculado. O macho emite um chamado profundo e rítmico, um chamado profundo que ressoa nas noites úmidas, buscando atrair a fêmea em meio ao murmúrio constante da selva. O som, mais baixo e lento que o de outros sapos, é projetado para viajar pela vegetação densa e é acompanhado por movimentos corporais sutis que reforçam o sinal. Nessa dança auditiva e visual, paciência e perseverança são vitais, e o sucesso depende tanto da força vocal quanto do momento preciso em que se escolhe cantar. Mas essa maneira única de comunicação é apenas parte de uma adaptação muito mais ampla que liga o sapo-chifre de Mindanao a um habitat que segue o ritmo das chuvas de monções e estações efêmeras. O que distingue o sapo-chifre de Mindanao de outros sapos no mundo está tanto em sua anatomia e chamado, quanto em sua estreita relação com um habitat que se move no ritmo das chuvas de monções e estações efêmeras. Seu ciclo de vida é sincronizado com o ritmo da água e da vegetação, tornando sua reprodução possível apenas durante aqueles breves momentos em que a floresta está cheia de poças temporárias. Sua existência depende da precisão com que a natureza marca aqueles momentos efêmeros onde a vida emerge e se transforma. Em meio a essa fragilidade, o sapo-chifre de Mindanao é um testemunho silencioso da delicada harmonia que sustenta a floresta. Um equilíbrio que, embora vulnerável, persiste graças à perseverança de quem conhece seu tempo e ritmos e à paciência presente em cada movimento deste pequeno guardião da selva. Entre as águas turvas e lentas dos rios e manguezais, onde o reflexo da copa das árvores se funde com a lama, uma figura solitária desliza lenta e furtivamente. Portador de uma linhagem antiga, o crocodilo filipino carrega em suas escamas a história de gigantes que outrora dominaram esses territórios. Seu tamanho não ultrapassa 1,5 metros e seu corpo mal chega a 14 quilos. Uma pequena sombra de seus gigantescos ancestrais que há milhões de anos dominavam rios e lagoas. Seres imponentes que impuseram sua lei sem rivais. Mas a passagem do tempo, combinada com um ambiente cada vez mais hostil, moldou seu destino na forma de adaptação extrema. O crocodilo filipino teve que encolher, transformando-se em um pequeno predador, forçado a caçar insetos, crustáceos e até caracóis, pequenas presas para um predador cuja linhagem foi marcada pela ferocidade. Este pequeno colosso enfrenta um paradoxo brutal todos os dias. A necessidade imperativa de sobreviver em um mundo que parece conspirar contra ele. Seu ambiente antes vasto e livre agora está fragmentado, invadido pela presença humana, poluição e perda de habitat. Preso entre a sobrevivência e a extinção, ele se aventura perto de praias habitadas, onde o perigo espreita tanto na água quanto nos olhos atentos do homem. O número é alarmante. Apenas entre 92 e 137 adultos permanecem em liberdade. Cada indivíduo conta, cada movimento importa, e o destino da espécie está em jogo em um território onde todo o risco é final. Apesar do seu pequeno tamanho, o crocodilo filipino mantém a paciência e a estratégia que lhe permitiram sobreviver por milênios.
Ao cair da noite, quando a selva e a água se fundem em um silêncio expectante, ele emerge em busca de comida. Sua pele áspera, salpicada de sombras que se confundem com a lama, lhe dá uma camuflagem perfeita, enquanto ele avança lentamente, silenciosamente, examinando com seus olhos que parecem janelas para um mundo antigo. O réptil sabe que cada movimento pode ser o seu último, mas o impulso vital é mais forte que o medo. Sob a superfície escura, ele desliza seu corpo lentamente, aproximando-se de uma colônia de caracóis maçã agarrados às folhas submersas. Com um movimento sutil, abre as mandíbulas e captura diversas presas, um alimento modesto, mas essencial. Esse ato, repetido noite após noite, representa um triunfo da adaptação, uma prova silenciosa de que, mesmo nas margens mais hostis, a vida persiste. Este crocodilo não é apenas um sobrevivente. É um símbolo vivo da luta constante entre a natureza e as pressões do mundo moderno. A existência deles reflete a dura realidade de que, para seguir em frente, às vezes é preciso correr riscos mortais, fazer o que vai contra sua natureza e, ainda assim, permanecer firme, agarrando-se à vida em um ambiente implacável. No silêncio sombrio dos manguezais, esta pequena criatura carrega consigo a herança de gigantes, a resiliência de uma linhagem que se recusa a desaparecer e o preço inevitável de se adaptar a um futuro incerto. Assim, a história do crocodilo filipino torna-se um prelúdio poderoso, uma introdução perfeita para o que está por vir, uma história de sobrevivência, de risco e da dança implacável entre a vida e a morte nas Filipinas. Tempestades começam a atordoar as florestas. As nuvens se espessam sobre o vasto dossel das Filipinas, escurecendo lentamente o céu até que a luz do dia se torna opaca e fria. O ar fica denso de umidade e um silêncio estranho e absoluto se espalha entre as árvores. É o instante anterior à explosão, como a calma tensa antes de um rugido que todos na floresta reconhecem e temem igualmente. Do alto, os primatas filipinos observam ansiosamente. Sua pelagem densa, adaptada à umidade constante, repele as primeiras gotas que começam a cair. O gibão mindoro ostenta uma pelagem tão impermeável que as gotas simplesmente deslizam, permitindo que ele permaneça aquecido e imóvel mesmo na chuva mais forte. Ela se agarra firmemente aos galhos, balançando cautelosamente, buscando refúgio nas folhas mais grossas, enquanto seus gritos são abafados pelo estrondo do céu. Não muito longe dali, pássaros endêmicos constroem seus ninhos, feitos de fibras repelentes de água e cobertos com folhas impermeáveis. O martim pescador filipino protege seus filhotes com suas asas, e o bico afiado em sua longa cauda é usado para limpar e proteger o interior do ninho, garantindo que os filhotes sobrevivam aos momentos difíceis sem sucumbir. No chão e entre troncos caídos, pequenos roedores se refugiam em tocas profundas e estreitas, projetadas para drenar água e evitar inundações. O pequeno e rápido camundongo filipino desaparece sob raízes e cavidades, enquanto o musaranho carnívoro ajusta sua atividade para emergir durante os breves intervalos sem chuva, quando a caça se torna possível. A própria floresta se torna uma paisagem líquida. As chuvas intensas e persistentes das monções podem durar vários dias, às vezes até uma semana, transformando trilhas em rios temporários e inundando áreas baixas. Entretanto, graças à estrutura do solo e à densidade da vegetação rasteira, boa parte da água filtra-se para o subsolo, alimentando nascentes e mantendo o equilíbrio vital do ecossistema. Para alguns animais, a chuva é um período de abundância e oportunidade. Os anfíbios, que dependem da água para se reproduzir, encontram nesses dias o cenário ideal para continuar seu ciclo de vida. O sapo-chifre das Filipinas põe seus ovos em poças temporárias, enquanto cobras venenosas aproveitam a umidade para se esconder sob folhas caídas, esperando por presas que se tornam mais vulneráveis nesse ambiente em mudança. Predadores grandes e furtivos, como o leopardo nebuloso, veem essa umidade como uma faca de dois gumes. Os arbustos aumentam, o terreno fica escorregadio e a mobilidade é prejudicada, mas a camada constante de chuva também cobre seus movimentos, facilitando a caça silenciosa. Eles são os que levam mais vantagem, capazes de se adaptar às condições e fazer da tempestade uma grande aliada.
No outro extremo, espécies menores e mais delicadas sofrem com a perda de alimento e abrigo. Insetos e pequenos mamíferos, arrastados pela correnteza, precisam reiniciar seu ciclo de vida assim que a chuva cessa. Quando a tempestade finalmente recua, a floresta parece respirar novamente. A luz retorna, filtrando-se pelas gotas restantes, e a vida recomeça. A lama cobre as folhas e galhos, enquanto os animais emergem lentamente de seus esconderijos. Para muitos, uma nova etapa de busca e recuperação se inicia. Para outros, a chuva marcou uma fronteira, um antes e um depois que redefine sua luta pela sobrevivência. Portanto, a chuva nas Filipinas não é apenas um fenômeno climático. É uma força que molda o destino de cada criatura. Um teste constante que só os mais bem adaptados conseguem superar sem se perderem. Enquanto a floresta tropical se recupera da tempestade, abaixo da superfície das águas quentes que cercam as ilhas, o equilíbrio continua, guiado por outras leis. Neste terreno, onde os manguezais se espalham como raízes submersas e os recifes se fragmentam em labirintos de corais, a sobrevivência não depende de velocidade ou força bruta, mas de paciência. Entre esses corredores de areia e rocha, nada um predador que contradiz quase tudo o que se espera de sua espécie. O tubarão-lixa das Filipinas se move lentamente, movimentando seu corpo longo e musculoso como se não houvesse urgência. Enquanto outros tubarões vagam pelo oceano aberto em busca de presas velozes, este animal escolheu um caminho diferente. Dominar as profundezas, as cavidades escuras onde a vida pequena e esquiva se refugia. Sua anatomia é a resposta exata a esse mundo fechado. Sua boca larga, voltada para baixo, age como uma poderosa ventosa, sugando presas escondidas sob a areia ou presas em corais. Peixes dormindo, caranguejos distraídos, moluscos mal saindo de suas conchas. Todos são vulneráveis a esse método sem perseguição. Suas estratégias de caça são discretas, quase invisíveis. Ele se aproxima do alvo sem agitar sedimentos ou perturbar a água, guiado por barbilhões sensoriais que lhe permitem detectar o menor movimento sob a areia. Um simples empurrão e a presa desaparece em uma cavidade bucal projetada para gerar vácuo em uma fração de segundo. Nesses momentos, a calma é quebrada apenas para que a vida mude de mãos. O mais notável sobre esse predador não é seu ataque, mas sua consistência. Ele pode passar horas explorando as fendas do fundo do mar, identificando oportunidades onde outros as perdem. Ele não precisa nadar rápido. Em um ambiente de recifes fragmentados e águas rasas, a velocidade é uma desvantagem, não uma vantagem. O tubarão-lixa sobrevive porque se adaptou às regras ocultas de seu ecossistema. À noite, quando os recifes escurecem e as presas baixam a guarda, esse tubarão está mais eficaz. Ele desliza entre troncos de mangue submersos, restos de corais mortos e depressões arenosas, absorvendo tudo o que seu tamanho e mandíbulas permitem. É nessas horas que sua aparência inofensiva revela sua verdadeira natureza, uma força metódica e paciente que faz da repetição sua ferramenta mais eficaz. Longe dos tubarões que os perseguem violentamente, o tubarão-lixa das Filipinas representa um tipo diferente de predador. Ele domina não pelo medo imediato, mas pelo controle absoluto das margens. Ele é mestre no que os outros não veem. E em um ecossistema onde há mais esconderijos do que caminhos abertos, isso é uma vantagem definitiva. A existência deles é a prova de que nas Filipinas, mesmo abaixo da superfície, a sobrevivência depende menos da força do que da compreensão do ambiente. E ninguém, nesses labirintos de águas turvas e corais quebrados, entende isso melhor do que ele. Mas nos recifes, a vida não gira em torno dos predadores mais temidos, mas sim em torno de equilíbrios frágeis que são quebrados e restaurados sem aviso. Dentro dessa rede sutil vive outra criatura cujo nome não evoca ameaça, mas cuja presença é vital para a estabilidade dessas águas. O peixe-anjo filipino se move pelos recifes em um movimento constante. Ele caça não por fome intensa, mas por propósito. Seu corpo oval, coberto de cores que refletem a luz filtrada, move-se entre corais e anêmonas como um guardião despercebido. Ele não persegue presas, ele patrulha. Em um canto do recife,
Uma colônia de esponjas cresceu excessivamente. À medida que se expande, começa a cobrir os corais vivos, bloqueando a luz e dificultando a passagem de outras espécies. Sem intervenção, esse crescimento pode sufocar fragmentos inteiros do recife em questão de dias. O peixe-anjo se aproxima. Suas mandíbulas pequenas e ágeis removem pedaços de esponja com precisão, sem pressa. Mordida após mordida, ele limpa o excesso, deixando espaço para os corais respirarem e os pequenos crustáceos recuperarem seu refúgio. Enquanto isso, os pequenos camarões tentam ficar à margem, cientes de que seu próprio esconderijo depende desse ato discreto. Mas nem todos os habitantes dos recifes aceitam sua presença. Um pequeno grupo de peixes donzela territoriais e agressivos detecta a intrusão e ataca o peixe-anjo. Eles o atacam, o assediaram e tentaram assustá-lo. No entanto, o anjo filipino não respondeu. Ele desliza graciosamente, desviando de cada golpe, e retorna repetidamente ao ponto de conflito. O comportamento se repete por vários minutos. Ele não age por fome imediata. Cada movimento tem uma função específica no equilíbrio do seu ambiente. Ele arrisca seu espaço e segurança porque, nessa rotina discreta, sustenta parte da vida ao seu redor. Tarefa cumprida, os peixes-anjo recuam. Os peixes donzela retornam ao seu território. As esponjas estão acuadas e o recife recupera o seu ritmo. Tudo retorna ao seu curso, num ciclo antigo que não precisa de testemunhas. Então, enquanto na superfície a tempestade passou e em terra os predadores recuperam o ritmo, debaixo d'água, na penumbra dos corais, a batalha pelo equilíbrio continua nas mãos de criaturas que poucos se importam em notar. Na delicada fronteira entre a água e a terra, onde o verde da selva se funde com a superfície líquida dos rios e lagoas, vive um ser que desafia a linha entre dois mundos. A tartaruga filipina, uma criatura que parece frágil à primeira vista, é na verdade um colosso silencioso, um guardião territorial que impõe respeito a cada movimento lento e confiante. Sua carapaça, uma estrutura complexa e resistente, é formada por placas ósseas recobertas por uma camada dura de queratina semelhante às nossas unhas, o que lhe confere uma armadura impenetrável contra ataques e investidas. Esta armadura não é apenas protetora, mas também um reflexo de milhões de anos de evolução, um design perfeito para suportar os ataques da fauna terrestre e aquática que a cerca. Internamente, seus órgãos são adaptados para uma vida dupla. Pulmões que lhe permitem respirar ar quando emerge e um sistema circulatório eficiente que sustenta seu metabolismo lento, mas constante. Seu corpo compacto e forte se move com igual habilidade debaixo d'água e em terra. Na água, seus pés palmados o impulsionam suavemente, enquanto em terra suas garras robustas permitem que ele cave ninhos e defenda seu território. Embora seu ritmo possa parecer lento, não é uma criatura que se curva diante de ameaças. Territorial e violento quando a ocasião exige, não hesita em confrontar intrusos, desde pequenos mamíferos até aves oportunistas que se aproximam demais de seu domínio. Sua dieta variada reflete sua versatilidade. Consome plantas aquáticas, algas, insetos, crustáceos e pequenos peixes, adaptando-se ao que seu ambiente oferece com paciência e eficiência. Essa flexibilidade alimentar lhe permite sobreviver em um arquipélago, onde a disponibilidade de recursos varia conforme as estações e as marés. Durante a época de acasalamento, os machos exibem agressão territorial, envolvendo-se em combates onde a força de seus cascos e a força física são fundamentais para o domínio e a capacidade de reprodução. As fêmeas, por sua vez, procuram áreas arenosas e abrigadas em praias ou margens de rios para escavar seus ninhos, depositando dezenas de ovos, que depois cobrem com solo ou vegetação para protegê-los de predadores e do tráfego humano. Uma cena comum nas Filipinas ocorre quando uma tartaruga emerge da água ao anoitecer para escavar um ninho. Sob o olhar atento de um par de macacos curiosos, a tartaruga se move com determinação, ignorando suas tentativas de aproximação. Logo depois, um pequeno mamífero que tentava entrar em seu território encontra uma barreira implacável, um casco que bate forte e uma determinação inabalável.
Enquanto a tartaruga continua sua vida entre a selva e a água, enfrentando desafios e protegendo seu legado, a floresta começa a despertar com sons que anunciam a chegada de um mundo ainda menor, mas não menos fascinante. Insetos de formas inimagináveis e estratégias únicas estão prestes a assumir o centro do palco, revelando segredos que só as Filipinas podem oferecer. No alto da copa das árvores, onde os galhos se entrelaçam e as folhas filtram a luz em flashes irregulares, existe uma sociedade implacável. Uma força organizada, precisa e implacável. São as formigas tecelãs asiáticas, cuja presença pode ser sentida em todos os cantos da floresta. Nas selvas das Filipinas, nenhuma criatura pode ignorar seu domínio. À primeira vista, eles parecem insignificantes. Pequenos corpos âmbares brilhantes movendo-se em fileiras ao longo de caules e folhas. Basta parar e observar para entender que cada um cumpre uma função dentro de uma ordem rígida. Uma estrutura hierárquica que atua como um organismo único. Aqui a formiga não sobrevive sozinha. Ela vive, caça e morre por sua colônia. No centro desta ordem está a rainha. Uma única fêmea fértil que, escondida dentro da colônia, garante a continuidade deste pequeno império. Ela pode botar até 2.000 ovos por dia. Sua única tarefa é se reproduzir. Ela não sai, não caça, não se defende, mas tudo gira em torno dela, porque sem ela, a colônia entra em colapso. Ao redor deles, os trabalhadores formam a espinha dorsal desta sociedade. Eles patrulham, caçam, defendem e constroem. Mas o mais extraordinário é a capacidade deles de agir como um cérebro coletivo. Quando uma patrulha encontra uma fonte significativa de alimento, como um inseto ferido, eles não se alimentam imediatamente. Eles marcam a área com feromônios específicos e retornam imediatamente ao ninho. O que acontece em seguida é uma demonstração de eficiência e ordem. Uma horda de operárias se mobiliza em cadeia, seguindo o rastro químico, até envolver a presa em questão de minutos. O ataque é altamente coordenado. Eles agarram as pernas da vítima com suas mandíbulas poderosas, sobem em seu corpo e, agindo como uma onda, o desmembram em fragmentos transportáveis. O importante não é quem o encontra ou quem o consome primeiro. Nesta sociedade, se um ganha, todos ganham. Mas sua habilidade não se limita à caça. As formigas tecelãs são engenheiras de cobertura vegetal. Elas constroem seus ninhos juntando folhas vivas, dobrando-as com suas mandíbulas e pernas para formar uma estrutura fechada e resistente. Para selar as bordas, elas não usam suas próprias secreções. Elas carregam larvas vivas que secretam fios de seda com os quais as operárias colam cada folha na próxima. Nenhuma outra espécie nas Filipinas ou no resto do mundo aperfeiçoou um método semelhante. Sua defesa territorial é implacável. Esses ninhos podem controlar vastas extensões de copas de árvores, e qualquer criatura que cruzar suas rotas será atacada impiedosamente. Dezenas de operárias a atacam em uníssono, mordendo-a, imobilizando-a e forçando-a a abandonar o território. Eles foram documentados confrontando e afugentando cobras e pequenos mamíferos em atos de defesa em massa. A colônia funciona como uma entidade indivisível. Quando um setor sofre um ataque ou perturbação, sinais químicos se propagam em segundos e toda a rede responde. Não há atrasos nem confusão. É uma máquina viva, milimetricamente ajustada para manter o controle sobre as alturas da floresta. Devido à sua capacidade de regular as populações de outros insetos, manter potenciais competidores afastados e seu papel na saúde das árvores que habitam, as formigas tecelãs não apenas sobrevivem nas Filipinas, elas dominam. Não há inseto, pássaro ou réptil menor que ouse ignorar sua presença. Enquanto os predadores agem sozinhos em terra e debaixo d'água, aqui, no ar, a sobrevivência depende da organização e do sacrifício pelo bem comum. Uma sociedade sem concessões, onde a eficiência biológica foi levada a limites ainda não compreendidos. Enquanto a colônia mantém seu controle sobre as copas das árvores, algo mais se agita entre os galhos mais baixos e o solo úmido. Criaturas ainda mais incomuns e desconhecidas estão se preparando para reivindicar sua parte neste cenário transbordante de vida. Se as formigas governam por número e organização, o céu pertence a uma assassina solitária, rápida e meticulosa, a vespa caçadora gigante.
Às vezes, ultrapassando 5 centímetros de comprimento, essa vespa não depende de enxames ou colônias. Ela caça sozinha, movida por um instinto que fez de sua espécie uma das mais letais de sua escala. Seu voo é direto, determinado, e cada movimento é projetado para localizar uma vítima, neutralizá-la e perpetuar sua linhagem da maneira mais brutal que a natureza permite. Ao contrário de outros insetos que paralisam suas presas para devorá-las ou transportá-las até o ninho, esta vespa tem um propósito mais sinistro. Quando detecta uma lagarta desavisada, ela desce rapidamente, agarra-se ao seu corpo e pica. Mas o objetivo não é matá-la. O veneno da vespa não a mata, ele a paralisa. A vítima permanece viva, consciente, presa em seu próprio corpo. Uma vez imobilizada, a vespa busca um esconderijo, um buraco no chão, uma rachadura na casca ou uma folha enrolada. Lá, ela deposita um ovo no corpo paralisado de sua presa. Durante vários dias, a larva permanece escondida, alimentando-se lentamente. Primeiro, ele consome tecidos moles, evitando órgãos vitais para manter o hospedeiro vivo o máximo de tempo possível. Somente quando o alimento acaba e não há mais nada útil para devorar é que a larva acaba com seu hospedeiro e completa sua metamorfose. Pode parecer uma atrocidade, mas a evolução raramente se limita à moralidade. Este método garante alimento fresco, seguro e abundante para os filhotes, sem depender da sorte de uma caçada diária. Também evita que necrófagos ou parasitas roubem as presas. É um plano perfeito, executado ao longo de milhões de anos, que transforma cada geração de vespas caçadoras em predadores cada vez mais especializados. Sua rotina é metódica. Durante as horas mais quentes do dia, patrulham áreas abertas da selva e clareiras ensolaradas, onde é mais fácil avistar presas. Eles não desperdiçam energia atacando sem certeza. Cada mordida envolve risco. A presa pode escapar ou, no caso de certas aranhas e cigarras, contra-atacar. É por isso que escolhem com cuidado, executam rapidamente e desaparecem antes que sua manobra atraia concorrentes. Neste ecossistema, onde tudo é condicionado pela eficiência e permanência, métodos como este não são a exceção, são a regra. A evolução da vespa caçadora aperfeiçoou essa estratégia porque garante alimento constante e seguro para a próxima geração, sem a necessidade de armazenar ou defender reservas. Aqui até as menores criaturas aprenderam que a brutalidade é uma ferramenta legítima para a sobrevivência. Nas áreas úmidas das Filipinas, onde a floresta se abre em breves clareiras e as raízes afundam em águas estagnadas, a morte nem sempre tem garras e presas. Às vezes, ele assume a forma de uma criatura minúscula, com apenas alguns centímetros de altura, vestida com as cores impossíveis de um aviso. O sapo venenoso. À primeira vista, sua aparência parece quase ornamental. Tons elétricos de azul, amarelo e laranja percorrem sua pele como um sinal de urgência, um aviso silencioso para quem ousa ignorá-lo. Mas isso não é apenas um recurso estético. É uma declaração de intenções. Sua pele exala uma das toxinas mais potentes do reino animal, uma substância capaz de paralisar insetos, aracnídeos e pequenos vertebrados em questão de segundos. Uma defesa absoluta que tornou este pequeno anfíbio intocável. E pouquíssimas criaturas na selva podem se dar a esse luxo. Em um ambiente brutal, como o das Filipinas, onde toda forma de vida deve obter vantagem ou desaparecer, este sapo encontrou seu recurso supremo. Vulnerável devido ao seu tamanho, muito visível devido às suas cores, ele não consegue se esconder nem depender da velocidade. A evolução, então, tomou outro caminho. Transformou sua pele em uma arma e seu corpo em uma mensagem. A toxina que ele secreta não se origina em seu corpo. Ela vem de certos insetos venenosos e aracnídeos que ele consome, processando seus compostos químicos em uma defesa letal. Um mecanismo refinado ao longo de gerações, permitindo que ele seja intocável até mesmo por predadores experientes. Apenas algumas, como certas cobras-árvore, desenvolveram resistência parcial ao seu veneno, mas para o resto, até mesmo uma leve exposição à sua pele é suficiente para causar paralisia, colapso nervoso e, em muitos casos, morte. O veneno contido em um único sapo pode matar várias dezenas de pequenos mamíferos e, com contato prolongado, causar convulsões e insuficiência cardíaca em organismos muito maiores. É, em essência, uma arma nuclear em miniatura.
Este sapo não ataca como outros caçadores. Seu método é a furtividade absoluta. Ele se move pelas folhas encharcadas, detecta sua presa, um besouro desavisado, e com um movimento único e preciso, ataca e o engole. O veneno então faz efeito, garantindo que qualquer tentativa de resistência se dissolva em questão de segundos. A selva parece saber disso. Predadores evitam suas rotas, insetos mudam de direção ao sentir seu cheiro, e até mesmo pássaros evitam pousar onde esses sapos se reúnem depois das chuvas. Porque aqui, neste ambiente hostil, a sobrevivência nem sempre depende de força ou velocidade. Às vezes, basta ser letal em silêncio. À medida que a umidade da noite começa a se aproximar da selva, lá no alto, outro caçador aguça seu voo. Um que não precisa de toxinas nem de emboscadas. Um predador que domina do ar. Nas Filipinas, quando o céu fica limpo depois das chuvas e as correntes térmicas sobem da terra encharcada, não há criatura mais temida do que o gavião filipino. Do alto, onde apenas alguns ousam voar, este pássaro observa seu domínio com a frieza de um predador que aperfeiçoou sua arte até se tornar uma arte cruel. Seus olhos, herdeiros diretos dos dinossauros que outrora dominaram o planeta, percebem os menores movimentos em meio à vegetação. Eles são capazes de detectar o leve tremor de uma folha agitada pela presa ou o brilho fugaz de escamas em um riacho distante. Cada detalhe conta, porque para essa criatura, o sofrimento dos outros não é um erro, é uma tática. Sua anatomia reflete esse princípio. Sua plumagem densa e compacta permite que ele se mova entre as copas das árvores sem perder velocidade. As patas, armadas com garras proporcionalmente mais fortes que as de qualquer felino terrestre, podem perfurar com precisão os órgãos de suas presas, ou imobilizá-las sem a necessidade de matá-las imediatamente. Porque o falcão filipino raramente garante uma morte rápida. Mesmo no próprio ninho, a violência é lei. De cada ninhada, apenas 1 ou 2 filhotes sobrevivem. Não porque os adultos intervêm, são os mais fortes que empurram seus irmãos mais fracos para o vazio, sabendo instintivamente que não haverá comida suficiente para todos. Somente os cruéis merecem o privilégio de aprender a matar. Sua dieta inclui de tudo, desde lagartos e pequenos mamíferos até filhotes de outras aves e morcegos desavisados. Mas é caçando presas maiores que esse predador revela sua natureza implacável. Ele não se limita a capturar e consumir. O gavião desfruta de controle prolongado, aterrorizando sua vítima antes de finalmente exterminá-la. Ele quebra asas, mutila pernas e as mantém vivas tempo suficiente para garantir que não haja fuga ou resgate possível. Essa brutalidade toma forma nas profundezas de Mindoro. Um macaco jovem desce até a margem de um riacho para procurar frutas. A calma é aparente, mas no denso silêncio da selva, todo predador sabe quando chegou sua hora. Do alto da copa das árvores, o gavião filipino observa. Ele não tem pressa. Espera que o macaco se afaste da proteção da folhagem, e então, sem aviso, cai como uma sombra compacta e mortal. As garras perfuram as costas do macaco antes que ele consiga virar a cabeça. Não o mata. Arrasta-o por vários metros pelo chão, levantando uma nuvem de folhas e lama, até que ele fique imóvel, mas consciente. A partir daí, o falcão começa a desmembrar. Primeiro os membros, depois o pescoço e, finalmente, os órgãos expostos com uma calma que parece não natural. Não há pressa. A morte do macaco não é o objetivo. É o ato em si, a afirmação violenta de sua supremacia em um território onde tudo o que respira está condenado a olhar para cima. É assim que este pássaro caça. É assim que ele sobreviveu ao longo dos séculos, enquanto espécies inteiras desapareceram. Ele não o faz por força excessiva. Ele entende algo que poucos mamíferos têm. Neste ambiente sobrevive quem mais destrói. Nas Filipinas, nem o céu oferece consolo. Aqui tudo o que respira, mais cedo ou mais tarde, paga um preço. De selvas emaranhadas a recifes submersos, as Filipinas não são apenas um arquipélago. São uma paisagem fragmentada pelo tempo e pela geografia, onde a vida se adapta ao impossível e sobrevive à margem. Neste vasto ecossistema, cada criatura, do reservado leopardo nebuloso à vespa caçadora que semeia sua linhagem nos corpos de outras pessoas, encontra seu lugar em um equilíbrio que nunca permanece estático.
O calor sufocante, as chuvas sem fim e o silêncio abrupto antes da tempestade moldaram anatomias e comportamentos improváveis que só podem ser explicados em um ambiente que não concede vantagens a ninguém. Brutalidade não é uma escolha, é um método. É assim que este lugar funciona. É assim que este ciclo se sustenta, mas não é um encerramento, porque a cada folha que cai, a cada rachadura debaixo d'água, outra história começa. E nas ilhas que fragmentam esse mundo antigo, sempre resta algo que ainda não foi visto. A natureza não concede finais, ela apenas oferece continuações, e é o mundo que decide quando parar de procurar.